Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bion. No vídeo de hoje trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal do Bion Maria, exatamente, meus amigos. Então já vamos começar como? Já vou pedir pra você deixar seu like, meu amigo. Deixa sua inscrição, não se esqueça de se inscrever. Deixa eu selecionar agora aqui na tela do PC. Não esqueça de se inscrever, não se esqueça de compartilhar com aquele seu amigo corintiano, com aquela sua amiga corintiana, com sua família, né? Com seu primo, com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe, enfim, com todo mundo, com quem você quiser. Não esquece de compartilhar com todo mundo para a gente continuar aqui crescendo no canal do Bion Maria. Já passamos de 600 inscritos. Será que a gente consegue chegar a 1000 inscritos esse ano? É um sonho muito longe? Talvez. Mas eu conto com a sua ajuda, conto com sua divulgação. Espalhe também nas outras redes sociais. Está sempre aí embaixo na descrição e no comentário fixado. E passa lá na Levix Store. Usa o cupom BIEL para ganhar 10% de desconto. Está aparecendo na tela agora para você usar o cupom e ganhar os seus descontos. Não é mesmo, minha rapaziada? Então vamos falar do jogo, vamos falar de Corinthians, vamos falar do que interessa, meus amigos. Estreia na Conmebol Libertadores com vitória 2-0 para cima do Platense. Um resultado assim que a gente tecnicamente de certa forma não esperava, porque a gente conhece muito bem o Corinthians em Libertadores. A gente sabe que o Corinthians nesse momento está num período ali meio de crise, os jogadores estão sendo pressionados, troca de treinador, entre vários outros problemas, e a gente sabe que naturalmente o Corinthians tem uma certa dificuldade na Libertadores, tem uma certa dificuldade na Argentina também, dando esse destaque um pouco melhor. E cara, que bom que a gente foi lá e conseguiu vencer, e foi uma boa vitória, né? Foi um 2-0 construído, bem construído, né? Em certo momento do jogo pareceu que ia dar merda, né? Pareceu que ia dar bosta, pareceu que a gente ia perder de novo, mas no final de tudo acho que a gente conseguiu sair com essa vitória. O Corinthians saiu com essa vitória na estreia do Fernando Diniz, né? No último vídeo que eu fiz aqui na semana passada, na quarta-feira da semana passada, o técnico ainda era o Dorival Júnior, acabou sendo demitido depois do jogo de domingo da derrota para o Inter, né? E agora já consegue chegar e já vem com essa vitória. Eu sei que todos nós temos algum pé atrás ali com o Fernando Diniz, né? Tirando algumas raras exceções que de fato gostam do professor, gostam do treinador, enfim, tudo mais. Mas eu acho que nesse primeiro momento era muito importante não o Corinthians jogar bem, propriamente dito. Eu até acho que fez uma partida legal o Corinthians hoje, apesar de não ter sido perfeito, principalmente no primeiro tempo. Mas eu acho que o mais importante, com certeza, era começar com uma vitória para aliviar a pressão, até, obviamente, para cima dos jogadores, né? Que eles estavam mais pressionados que o Diniz, que acabou de chegar, né? Se o Corinthians perdesse hoje ou empatasse jogando muito mal, a gente sabia que era 99% a culpa dos jogadores que já estão aí há mais tempo e não do Diniz, que acabou de chegar e ainda mal conseguiu treinar, mal conseguiu colocar sua ideia em atividade, né? Sua ideia em jogo. Então, assim, a equipe conseguiu desempenhar muito bem na medida do possível. Acho que tivemos boas atuações individuais, né? O Garro acho que fez uma boa atuação individual, querendo ou não, apesar dele ter errado ainda muitos passes, muitas bolas, né? Ele poderia ter saído até com mais assistências, né? Quem lembra daquele lance no primeiro tempo que o Yuri perdeu o gol ali na cara do goleiro? Não diretamente na cara do goleiro, né? Mas numa situação mano a mano ali com o goleiro, que o Garro tinha feito um baita passe e o Yuri acabou chutando muito fraco, né? No finalzinho ali da primeira etapa. Então o Garro poderia ter sido até com mais de duas assistências, né? Ele deu as duas assistências dos dois gols. O Kaique acho que fez um jogo bem legal também. O Yuri Alberto fez um jogo bem legal. Acho que no meio campo gostei bastante da partida do André. O André ali mais preso no meio campo mesmo, na posição que a gente tava mais acostumado a ver ele, uma posição que a gente sabe que ele joga melhor, né? Diferente do que o Dorival tava fazendo nos outros jogos, que era colocar ele muito isolado ali na ponta, né? Seja ou no lado esquerdo ou no lado direito, né? Porque ele e o Bidon ficavam ali revezando. E hoje ele ficou mais preso ali no meio campo e o Corinthians conseguiu fazer uma boa partida, conseguiu desempenhar muito bem. Então assim, meus amigos, o Corinthians fez uma partida legal, tranquila, conseguiu sair com os 3 pontos, que era de fato mais importante no jogo de hoje. Vamos começar falando pelo começo? Vamos começar pelo primeiro tempo. O Diniz veio com a equipe basicamente que acho que todo mundo considera como titular do Corinthians, né? Que são os melhores jogadores disponíveis no momento. Tirando, obviamente, ali o Kaique, o Memphis no lugar do Kaique, a gente pode dizer assim, né? Que mais o Memphis tá machucado. E o Diniz bancou o Kaique, né? Chegou, fez 2 treinos, já foi com o Kaique ali de titular e trouxe frutos, né? Trouxe boas notícias, né? À toa que o gol que começou a vitória foi um gol do Kaique. Eu acho que, no geral, o Kaique fez uma partida, assim, legal. Fez uma partida que conseguiu se comportar bem tranquilo. No primeiro tempo o Corinthians acabou tomando uma pressão do Platense, querendo ou não, é um time que estava ansioso, é um time que estava jogando em casa, que estava jogando a Libertadores pela primeira vez, jogo em casa,
pressionando demais, marcando demais, então é óbvio que as coisas iam ficar um pouco mais complicadas pro Corinthians no começo do jogo, gente, é natural. Tudo bem que acho que ia estranhar um pouco ali, né, em certo momento do Corinthians tá muito atrás, tá sofrendo muita pressão, é uma coisa meio complicada mesmo, que a gente se assusta. Mas no geral, acho que dá pra dizer que o Corinthians era esperado já sofrer essa pressão nos primeiros minutos do jogo. Conseguiu segurar a pressão, deu aquela sofrida, né? Tremeu na base, mas conseguiu levar a partida, conseguiu levar o resultado e desempenhou muito bem, conseguiu segurar a pressão, né? O Hugo fez boas defesas, teve uma defesaça que ele fez ali numa cabeçada do jogador do Platense, acho que foi ali por volta dos 30 minutos, né? Esqueci quem foi, né? Enfim. Gente, desculpa, gente, não vou lembrar o nome dos jogadores do Platense por motivos óbvios, né? Enfim. Então, uma cabeçada ali do jogador do Platense, que o Hugo fez uma baita defesa no primeiro tempo. O Corinthians teve até algumas chances, né, algumas escapadas. Teve uma escapada muito boa do Ranieri ali pelo lado esquerdo do ataque do Corinthians, que ele fez um cruzamento péssimo, um cruzamento horroroso, sendo que o Yuri Alberto estava ali invadindo a área. Só daquele cruzamento rasteirinho, bem rápido, bem forte, que com certeza ia chegar no Yuri Alberto. E a gente sabe que o Yuri Alberto é um cara que consegue converter muitas dessas oportunidades. Ele tentou dar um passe ali meio nada a ver, desperdiçou completamente o ataque, deixou a gente puto. E também no primeiro tempo, o Corinthians também conseguiu achar o Garro, né? Eu já até comentei, acabei de comentar esse lance, né? O Garro achou um bom passe ali em profundidade pro Yuri Alberto, que ele ficou meio ali na decisão, se chutava, se passava pro André, que tava começando a invadir a área. Ele acabou chutando, mas chutou muito fraco. O goleiro acabou fazendo a defesa ali em 2 tempos bem rapidinho. Então, assim, o Corinthians teve essas boas oportunidades, mas o que acho que mais me irritou no primeiro tempo não foi nem o Corinthians ter sofrido a pressão, porque eu acho que, como eu disse pra vocês, né? Acabei de dizer, era algo natural, era algo que a gente já esperava que fosse acontecer, porque enfim, quando ele estava jogando fora de casa, estava jogando com uma equipe que é fraca, a equipe do Platense é fraca, no mais não é uma equipe boba, não é uma equipe bobinha, os caras são bobinhos, não sabe trocar passe, não sabe fazer isso, aquilo. Uma equipe inteligente, uma equipe que até sabia jogar, teve oportunidades, né, do primeiro e no segundo tempo, principalmente no primeiro tempo. Então, assim, a equipe do Corinthians conseguiu se comportar bem, conseguiu suportar a pressão, porém, cara, tava irritando demais os erros dos passes, né? É uma coisa que tá sendo bem comum no Corinthians nesses últimos tempos. Tava assim com o Dorival Júnior, foi assim com o Fernando Diniz hoje, e sinceramente com o Diniz, rapaziada, vocês vão ter que melhorar 1000% isso, tá? Não vai poder mais rifar todas as bolas. A gente sabe que o Diniz é um cara que gosta muito da posse de bola, gosta muito ali do toque da troca de passes, né? Do toque aqui, toque ali. Enfim, é um cara que vai com certeza aprimorar isso mais durante os treinos, durante a semana, né? Óbvio que ele não ia conseguir fazer um time com a cara dele, com 2 treinos, né? Com 2 dias de treinos, basicamente, né? Ele chegou na segunda, foi anunciado na segunda, chegou na terça, deu treino basicamente na terça, né, o dia todo e talvez na terça e na quarta, né, tô pensando que hoje é quarta, enfim, na terça e na quarta já foi pro jogo hoje, então foi 2 dias só de treino, basicamente 2 ou 3 treinos que o Diniz acabou dando nessa primeira semana como treinador do Corinthians, então assim, obviamente que o Corinthians não ia ter a cara dele, não ia ter a cara do Diniz, e tudo mais. Mas, cara, vocês vão ter que melhorar muito isso, né? Os jogadores, como um todo, o Raniel, em muitos momentos do jogo, muito omisso do jogo, pra variar, né? Escondido no meio dos jogadores do Platense. O André, que fazia um pouquinho mais essa saída de bola, mas também tava errando muitos passes, tava forçando muitos passes no primeiro tempo. Na saída de bola era o Garro que era um pouquinho mais consciente, né? Pegava a bola, tentava dar os passes verticais, mas tava errando bastante ainda, né? E até algumas jogadas individuais ele tentava, mas não conseguia, né? Quando ele pega a bola e põe na frente para tentar achar o passe, alguma coisa assim, o bichinho sofre, viu? O bichinho sofre, dá uma gastura, dá uma dor de barriga, dá uma dor de cabeça. Ele não consegue mais fazer essas jogadas com muita naturalidade, infelizmente. Mas até que no jogo ele conseguiu. No primeiro tempo ele teve algumas oportunidades assim. No segundo tempo ele também teve, acabou cansando, né? Tanto que foi substituído na segunda etapa. Mas assim, era o único cara que tinha um pouco mais de calma, né? Um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de técnica ali, que conseguia colocar o Corinthians um pouquinho mais pra frente, porque os zagueiros do Corinthians, né? O Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, não acertaram um passe vertical. Os 2 laterais do Corinthians no primeiro tempo foram muito ruins, muito abaixo, tanto o Bidu quanto o Mateuzinho. O Bidon achei meio sumido no jogo. O Kaique também não contribuiu em algum momento e outro ali, mas nada muito chamativo, nada que ajudasse o Corinthians na produção ofensiva, né? E o Yuri Alberto teve essas escapadas aqui e ali que não conseguiu aproveitar como um todo, então teve que ficar
mais pra trás também, é meio que ajudando ali na marcação, sendo o cara da sobra lá na frente, né? Então, assim, o primeiro tempo do Corinthians com muitos erros de passe, muitos vacilos aqui e ali, e algo que tem que melhorar, gente, é algo que vai melhorar. Eu acredito e eu espero que melhore, porque não dá pro Corinthians ter tanto erro de passe assim, tanto erro individual, que é uma coisa que irrita, uma coisa que a gente fica puto, fica triste assistindo, né? O primeiro tempo foi bem difícil de assistir do Corinthians, apesar de ter suportado bem a pressão, apesar de até ter conseguido ter as suas escapadas aqui e ali, mas no primeiro tempo que a gente assiste fica meio puto, porque, cara, não é possível que os caras erram tanto passe assim, pelo amor de Deus, a gente se questiona, né? Mas em muitos momentos erraram muitos passes muito fáceis, né? Que é brincadeira, né? Às vezes a bola ela era fácil ali no lado, às vezes a bola era fácil ali na frente, os caras simplesmente rifavam a bola, dava aquela bica pra cima, era muita ansiedade também, né? Às vezes não só o erro técnico, às vezes muita ansiedade também. Acho que hoje não teve tanta displicência, porque afinal é o primeiro jogo do técnico novo, né? Acredito que todo mundo quer mostrar serviço, acredito que todo mundo precisava mostrar serviço, não só pro Diniz, né? Mas principalmente pra torcida, enfim, teve cobrança da organizada nessa semana, pararam lá o Raniel, o Vitinho, o Gabriel Paulista, enfim, pararam toda essa galera. Então, assim, é uma coisa que a gente fica preocupado, né? Uma coisa que a gente fica de olho que, cara, tudo bem, a gente sabe que o toque de bola, né? O modo de jogar do Diniz é uma parada que faz o coração acelerar, faz o caba ficar maluco, né? Ficar com medo ali dos caras entregarem a bola e dar alguma merda. Mas é algo que vai ser natural no Corinthians daqui a um tempo, gente, que a gente querendo ou não. E aí cabe aos jogadores que estão disponíveis lá, obviamente, se adaptarem ao esquema de jogo do Fernando Diniz. E obviamente que o Fernando Diniz vai ver quem vai ser titular, quem vai ser reserva, quem agrega mais, quem dificulta mais, enfim, tudo mais. E a gente espera que dê certo, né? Falando do Fernando Diniz como um todo, né? Obviamente que todo mundo tem muitos mais, todo mundo tem muito mais contras do que prós, né? Teve um trabalho muito bom no Fluminense, obviamente. Querendo ou não, no Vasco ele tem até um pouquinho de mérito, né? Levou o time para a final da Copa do Brasil no ano passado, apesar de no Brasileirão ter feito uma campanha bem ruim. No Brasileirão, o Diniz é bem ruim, né? Então a gente tem que abrir o olho com isso, porque querendo ou não, o Corinthians é o primeiro time fora da zona de rebaixamento no momento. Mas assim, óbvio que 98% da torcida do Corinthians não queria o Diniz. Isso eu obviamente me incluo, não vou ser hipócrita, me incluo nessa. E porque por conta dos últimos trabalhos dele, né? Antes do Vasco foi um Cruzeiro que também ele trabalhou pessimamente. E também, obviamente, por toda essa forma de jogar, a gente sabe que os jogadores do Corinthians, em muitos, são muito limitados, né? Principalmente com bola no pé. Raniel, os zagueiros, como o Gustavo Henrique, são limitados. O Hugo Souza, por exemplo, a sair jogando, é um cara que não tem tanta facilidade assim, não tem tanto conhecimento e tudo mais. Então, assim, é uma parada que complica, é uma parada que a gente sabe que vai ter que se acostumar, que a gente sabe que vai mudar no Corinthians, porque o Diniz é isso. E agora que ele já chegou, gente, obviamente que eu vou apoiar. Jamais vou torcer contra o Corinthians em algum jogo só pra ele ser mandado embora logo, porque eu acho que ele vai dar errado, porque ele não é técnico pro Corinthians. Já chegou, vou apoiar até o último minuto. Hoje um bom jogo, um bom jogo. As escolhas dele fizeram efeito, né? Colocou o Kaique fez o gol, abriu o placar, abriu o caminho para a vitória do Corinthians. E também falou que ia recuperar o Garro, querendo ou não, mesmo o Garro errando muito hoje ainda, conseguiu fazer o Garro participar legal do jogo também, 2 assistências, né? Não tenho nem o que dizer. E eu tenho certeza que vai ter muitas coisas mais que ele vai acabar colocando nesse time do Corinthians, e tomara que ele faça um trabalho muito mais parecido com o que ele fez no Fluminense, especialmente em 2023, do que ele fez no Cruzeiro e no Vasco, né, gente? Isso eu não preciso dizer. E, cara, vamos ser confiantes, vamos acreditar, vamos apoiar. Não tem por que eu duvidar do cara. Ele já chegou no meu time mesmo, já chegou no Corinthians, então tamo aqui com ele, então tô fechadão com você, professor Diniz. Gostei do seu primeiro jogo, armou muito bem o time. O primeiro tempo sofreu normal, acho que a primeira etapa também muito nervosismo, muito erro de passe dos jogadores, mas eu acho que é algo que vai ser aprimorado durante os treinos, eu espero que seja também. Mas no segundo tempo, assim, o Corinthians sofreu ali o quê? 5, 10 minutos? E logo depois do gol do Kaique, aí tomou controle do jogo, o Platense ficou extremamente nervoso, até porque, como eu disse, não é uma equipe muito qualificada, uma equipe que tem sim muita vontade, muita garra, né, muita gana, essa equipe do Platense, mas tecnicamente, obviamente, que o Corinthians era muito maior, muito melhor, quer dizer.
E, assim, conseguiu, né? Segundo tempo, como eu disse, o Corinthians fez o gol, conseguiu fazer o gol do Carrique num belo passe do Garra ali, uma linda assistência do argentino. Ele deu aquela cavadinha no goleiro do Platense, né? Foi muito bem no lance também o Carrique. Aqui fazer aquele gol não é tão fácil quanto parece. E abriu o placar para a vitória do Corinthians. Depois daí o Platense tentou mais ainda chegar na garra do que já estava conseguindo, né? O Hugo Souza ainda fez uma boa defesa numa outra cabeçada, né? Hoje a bola era do Corinthians defensivo, eu achei bem ruim. Então acho que o Diniz vai ter que melhorar isso. Mas, assim, no geral, o Corinthians conseguiu criar mais espaços, principalmente depois de abrir a vantagem, e conseguiu aproveitar esses espaços, né? Não é à toa que teve um baita passe ali do Garro pro segundo gol do Corinthians, que foi o gol do Iraberto, né? O Iraberto bateu muito bem na bola, chutou muito bem, depois de um belo passe também do Rodrigo Garro, e o Corinthians conseguiu fazer o 2-0, e aí depois do 2-0 ainda o Platense teve um jogador expulso, corretamente expulso, e aí ficou tranquilo de vez pra gente, né? Aí ficou tranquilo de vez, aí tava na cara que o Corinthians ia conseguir a vitória na primeira rodada da Libertadores, o que, querendo ou não, é um resultado que a gente, como eu disse, não esperava tanto. Porque o Corinthians tem dificuldade na Argentina, tem dificuldade na Libertadores, time em crise, jogadores pressionados, técnico novo, um técnico, querendo ou não, com uma ideia de jogo bem ousada, nova, né? A gente sabe como é também o temperamento do Diniz e tudo mais. Mas, então ainda no segundo tempo, depois do segundo gol, teve chance para fazer mais gols, né? No último lance do jogo foi um gol completamente perdido ali, né? Pelo Mateuzinho, pelo Pedro Raul e pelo Bidon. Tudo bem que tava impedido já, mas, pô, pessoal, vamos fazer o gol pelo menos, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim. Querendo ou não, o Corinthians teve essas boas escapadas, teve essas boas ideias. Obviamente, não vou falar aqui, não vou empolgar, falar, meu Deus, o Diniz vai dar certo, é o dinizismo. Mas você sentiu o dedo do Diniz? Sentiu? Rapaz, deu pra sentir. Hein? Mas enfim, que seja um bom começo de um bom trabalho. É isso que eu espero, é isso que eu vou torcer, obviamente. Domingo é jogo dificílimo, é derby, em casa, contra o, querendo ou não, o rival. Tá num bom momento, principalmente no Campeonato Brasileiro, tá num momento bem melhor que a gente, diferente daquele jogo do Paulistão, né? Quando eles estavam num momento meio ruim, a gente tava num momento muito bom, a gente até jogou melhor, mas não conseguiu vencer. Hoje, agora inverteu, né? De novo eles estão num momento melhor que o nosso. Mas o jogo é em casa, a torcida tem que lotar, a torcida vai lotar e eu confio nesses jogadores. Acho que vão entrar com sangue no olho e acho que o Diniz tem um plano especial para esse jogo. Acho e espero, né? Obviamente. Acho e espero. Porque querendo ou não, o jogo é muito difícil, o jogo é muito complicado e assim, dependendo da derrota também, não tem como crucificar o Diniz já, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos com muita calma, vamos com muita calma. Enfim, é isso, meus amigos. O Corinthians agora volta no domingo, né? Tem jogo do nosso querido Campeonato Brasileiro contra o Derby, que nem eu já disse, né? Contra o Derby, contra o Palmeiras pelo Derby. E é um jogo complicadíssimo. É um jogo que eu espero que pelo menos não perca, né? Contra o Palmeiras, eu espero pelo menos nunca perder, né? Obviamente vai perder às vezes, mas espero nunca pelo menos perder em casa, né? Pelo menos um empatezinho aí, querendo ou não, tá bom pra gente, né? Os jogos que tinha que ter ganhado passaram, né? Contra a Inter, Chapecoense, Curitiba, Santos, enfim, é isso. Tá bom, meus amigos? Melhor em campo, obviamente, melhor em campo hoje é ele, Rodrigo Garro. Xinguei, critiquei, porque tava irritando bastante, tava errando muito, mas assim, o cara deu dois belos passes pros dois gols da vitória do Corinthians. Assim, gente, não tem mais o que dizer, né? Não tem mais o que dizer, o cara fez o que tinha que fazer, conseguiu acertar os dois belos passes, né? Dois belos passes, principalmente no primeiro gol. E, querendo ou não, foi peça fundamental para a vitória do Corinthians no jogo de hoje, tá bom, minha rapaziada? Então, o melhor em campo é você, Rodrigo Garro. Te critiquei, te xinguei hoje, mas também sou humilde, sou honesto em reconhecer os meus erros e coroei você como o melhor em campo, tá bom, meu amigo? E que seja assim durante muito tempo e que o Diniz realmente consiga recuperar ele, né? Porque o Diniz já falou que quer recuperar o Garro e tudo mais e que ele consiga. Amém. Tá bom, meus amigos? E é isso. Me disperso de vocês, né? Querendo ou não, o jogo acaba meio tarde, o vídeo tem que ser um pouquinho mais rápido pra sair ainda hoje. Não vai sair ainda hoje, né? Mas vai sair ali no comecinho da madrugada do dia 10, né? E conto com a sua presença, com a sua audiência, com o seu carinho. De novo, não esquece de deixar o like, não esquece de comentar aí embaixo, se inscrever se não é inscrito, ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui no canal. E, obviamente, me siga lá nas redes sociais também, porque lá tô sempre falando de Corinthians, sempre falando de futebol, tá bom, minha rapaziada? Um beijo, um abraço a todos. Não preciso nem dizer, né? Domingo que vem tô de volta aqui para fazer nossa famosa análise pós-jogo de Corinthians e Palmeiras, tá bom, minha rapaziada? É isso. Um beijo, um abraço a todos e a todas e a gente se vê no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. E é isso. Começando com o pé direito na Libertadores, que é o que importa, tá bom, minha rapaziada? Um beijo, um abraço a todos e vai Corinthians!